que vamos ter nesta manhã, a maior batalha jamais pelejada. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ler aqui a escritura que está em Gênesis, tá? Sobre a serpente, Gênesis 3. Você que está na sua casa adorando, vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia agora, para esta manhã. Daqui uma horinha, vocês estão dispensados. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Senhor Jesus, somente o teu Espírito pode abrir para nós tudo o que nós necessitamos para estarmos no arrebatamento. Ele é capaz de nos equipar. Ele é capaz de nos dar as vestes, nos ataviar e nos aprontar para a nossa saída. E nunca teve um tempo, uma hora como esta. O mundo nunca viveu isto. É um tempo atípico. Ó Senhor, tivemos duas pandemias nos dias passados, tivemos duas guerras, a primeira e a segunda, tivemos muitas coisas ali atrás, mas que não havia tanta informação, não tínhamos meio de comunicação avançado, e as pessoas não tinham todas as informações. Ao longo do tempo, elas foram tomando conhecimento por documentários, que até então, eram feitos documentos dos acontecimentos, das guerras, das pandemias. E o povo não estava tão amedrontado, o povo não estava tão desesperado, porque tinha pouca informação. Ao contrário, o mundo está em pânico. O mundo está aos pedaços. Ele tinha que chegar. Isso tinha que terminar. Chegar a uma condição como esta, para abrir a porta, para manifestar esses três espíritos de Hans, como abriu a porta para a Coreia, Datã e Abirão, hoje está abrindo a porta para o falso profeta, a besta e o anticristo, para tomar posse de tudo. E quando isso estiver no seu ápice, quando isso estiver já terminando, o Senhor tomará os seus e tirará daqui. Ai daqueles que ficar aqui depois da saída da noiva. Ai daqueles que ficaram aqui depois do arrebatamento. Nós estamos em súplica, estamos em oração, estamos com a alma acesa, inflamada nesta hora. Pai, desta bendita palavra, desta unção preciosa que veio nesse tempo para nos tirar daqui. E esta manhã do primeiro dia da semana, quando reunimos aqui para ouvir sua palavra, que o Espírito Santo tome a palavra e coloque em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Eu quero
o profeta disse, nós temos que observar exatamente isto. Ele fala que Satanás estava ungindo Eva. Quando ele começou a falar que em Gênesis 3 ele estava ungindo Eva. E funcionou. Que ela foi ungida com incredulidade. Como Coré, Datã e Abirão ungiu aqueles homens para se rebelar. Tá? Unção. Tudo opera através de uma unção. Seja ela maligna, ou unção do Senhor, tudo opera através da unção. Se você vem à igreja e não tem nenhuma unção na igreja, então é uma coisa seca, formal, fria, cerimoniosa, que não tem nenhum resultado. Quem unge um culto é o Espírito Santo. Quem está te ungindo é Ele. Esta mensagem está ungindo aí você na sua casa. Esta mensagem unge o pregador. Esta mensagem unge você. Então você está debaixo de uma unção correta. Porque só estar ungido não resolve. Balaão estava ungido com a unção errada. Estava ungido. E quando o profeta fala, e a unção de Balaão era a unção do Espírito de Deus. Mas para ele fazer coisas erradas, ele aproveitou daquela unção para fazer coisas erradas. Ele aproveitou daquela unção para amaldiçoar Israel, e Deus não permitiu, e mudava as palavras na boca de Balaão. O profeta fala, a unção dele era correta. Ele era um profeta, sua doutrina foi funesta. E é por isso que a pessoa é ungida. Você chega num culto, a pessoa é ungida, o homem é ungido, a igreja é ungida. Agora, quando você recebe a unção do Espírito de Deus, então qual é o propósito de você estar ungido com o Espírito Santo? Qual é o propósito que nós temos em estar ungido com o Espírito Santo? Para fazer a coisa certa ou fazer a coisa contrária? Nós podemos ter o Espírito Santo, estar ungido, não tê-lo, mas estar ungido com o Espírito Santo e fazer coisas erradas. Isso é baseado em Balaão. E baseado na mensagem, os ungidos dos últimos dias. O diabo não cura, quem cura é Deus. Tá? Quem cura é Deus, mas tem que ter unção para a cura divina. Tem que ter unção para aquilo. Agora, você está ungido com o Espírito Santo e ter esse Espírito Santo. Aí nós sabemos a diferença. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. E ele disse, eu vou tomar duas coisas aqui para vocês verem. Primeiro, aqui está uma mensagem intitulada Deus mantém sua palavra. Vejam isso aqui, bem rapidinho, vejam isso aqui. Agora nós entendemos que eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia, isso foi o tribunal de juízo, ou um tempo de teste para todo Israel. E Deus sempre testa seus filhos através de sua palavra. Vocês ouviram isso? Deus testa os seus filhos através de sua palavra. Se você crê em sua palavra, se você crê em sua palavra, Deus testa você pela palavra. Aí o irmão Brana diz, então, eles conseguiram um falso profeta
quando as pessoas não recebem a verdade, ainda que seja uma minoria, eles levantarão para si um falso profeta. A Bíblia diz que nos últimos dias, esses falsos profetas, as pessoas amontoariam para si doutores, tendo comichão nos ouvidos, se desviariam da verdade para as fábulas. Agora, Deus tem que manter sua palavra, Ele tem que fazer isto. Se desviaram da verdade para as fábulas, e vocês percebem que eles foram e conseguiram outro homem com o nome de Coré, e Coré reuniu todo o povo, tantos quanto ele pôde, e puxou-os para fora e separou-os dos restantes deles, e ele começou uma pequena denominação para si. Agora, se vocês observarem o que causou este problema, havia uma multidão mista que subiu com eles. O sobrenatural havia manifestado no Egito. O sobrenatural havia manifestado no Egito. E quando o sobrenatural aconteceu, todos se reuniram ao redor disto. E isto fez com que uma multidão mista fosse com eles. Não regenerados, corações não convertidos subindo, tentando imitar o verdadeiro crente. E isto sucedeu nos dias de Noé, sucedeu nos dias de Cristo, e está profetizado na palavra de Deus para ser a mesma coisa neste dia. O sobrenatural tem sido manifestado, e lá se foi uma multidão mista, não regenerados, corações inconversos, não guardando a palavra de Deus, apenas personificando alguma coisa. O que aconteceu? Vamos lá. Outro grupo partiu para o extremo de tudo o que tinha por ali. Um bando de ismos, viciados, fanáticos, radicais, todos o que eles poderiam encontrar na forma de sensações, emoções. Se o diabo não pode impedi-lo de ver a verdade, ele vai empurrá-lo para o outro extremo. Você percebe a precisão desta frase do irmão Branham? Olha bem o que ele diz. Se o diabo não pode impedi-lo de ver a verdade, ele vai empurrá-lo para o outro extremo, em algum lugar. Enganar fora da verdade é uma coisa que denuncia todo mundo. Mas em ser enganado é na própria verdade, quando tem apenas uma pequena manchinha, tem um pequeno rabisco ali, é uma escrita limpa de um livro inteiro. Tem um pequeno ponto que não fecha. Aí que é a maneira mais fácil de enganar, porque Satanás, o comentário, a unção que ele trouxe sobre Eva, foi apenas de uma palavra.
Ele fez um comentário com ela. Ele tentou explicar para ela o que iria acontecer se ela comesse. E a mulher disse que não, que o Senhor o tinha proibido, os tinha proibido. Acontece que ele disse, não, não é assim, certamente não morrereis. Então, em todo o contexto, ele trouxe uma reprovação, bem sutil, bem escondidinha, não morrereis. Tenta para você ver, pode tentar, que você não vai morrer. Bebe, come, faça isso, você não vai ter nenhum problema. E ela teve. Exatamente, quando ela comeu, os olhos abriram. Quer dizer, você come uma maçã, seus olhos abrem. Você come um alimento e seus olhos abrem. Os olhos de Eva foram abertos, porque quando ela deitou com a serpente, ela teve uma coisa que ela nunca imaginou na história. Ela teve sensação. Foi o que ele falou aqui. Teve sensação. Teve emoções. Opa, isso é diferente? Isso é científico? Isso é uma boa teologia? Eu nunca tinha sentido isso. Eu nunca tinha saboreado isso. É exatamente aí. O que ele fez? Foi o que o profeta disse. Enganou ela na própria verdade que ela tinha. Porque ela tinha a verdade, ela tinha a palavra. Ela foi enganada exatamente ali. Quando uma pessoa vê a verdade, como o profeta disse aqui, se é inevitável que ele veja a verdade, o que acontece? A verdade vai empurrá-lo para o outro extremo. Eles viram a verdade, não viram? Aquelas uvas não eram fictícias. Aqueles frutos de Canaã não eram fictícios. Eram reais, eram verdadeiros. Tá? Comam desse fruto. Era a verdade da terra. Mas o que a verdade fez? Empurrou eles de volta para a incredulidade, empurrou eles de volta para a escuridão, empurrou eles para as trevas. A mensagem que Deus nos tem enviado, ou nos empurra para cima, ou nos puxa para baixo, ou nos leva a um extremo, ou nos leva para a escuridão, ou nos leva para a luz. Não há meio termo. Que lado esta verdade está te empurrando? Para cima ou puxando para baixo? De algum lado esta verdade vai te levar. Lamentável, difícil de você conceber na mente, mas é isto. Ninguém pode convencer uma pessoa quando ela envereda para o erro. Não tem como convencê-la. O que vai segurar você, o que vai manter você na linha correta, é uma palavra, parece uma palavra mágica: eleição. Deus te elegeu. Ponto final. Não mexe nisto. Isso é meu. Eu predestinei, eu ordenei que ele tivesse vida eterna, que ele fizesse parte do meu corpo. Eu ordenei que ele entrasse. Então ele te escreveu. Antes da fundação do mundo, você estava no livro da vida do Cordeiro. É isso que vai te colocar lá. Argumentos não te colocam
não me coloca, não nos coloca lá nenhum argumento, nenhuma desculpa. Eu não queria fazer, mas acabei fazendo. Não funciona. Eu não queria, mas fiz. Mas fez, ué. Isso não vai funcionar lá. Lá você entra sem sequer uma interrogação. Lá você entra sem uma pergunta. Por que você está entrando aqui? Porque o meu Senhor quis que eu entrasse. Por que você recebe o poder de ser transladado? Porque o meu Senhor quis. O Senhor dispensou no céu. Deus fez um redemoinho descer. E Deus mandou cavalos de fogo. Diz, vai lá buscar Elias para mim. Amém? Vai lá buscar Elias. Terminou o tempo dele lá. Ele tem uma outra coisa para fazer, mas é bem lá distante. Traga Elias para cá. Vai lá. Suba Moisés aqui. Traga Moisés aqui. Vai lá. Traga Paulo aqui. Vai lá. Traga William Branham aqui. Eles não foram com as pernas deles. O Senhor os tirou para cima, os levou para casa. É o Senhor que vai te levar para casa. Pode estar certo disso. Você não vai com suas pernas, você vai com as pernas da palavra para lá. É isso. Quem disse? O que Paulo tinha para chegar lá? O que Paulo tinha para chegar lá? Da onde ele saiu, quem ele era? Não é isso? Mas ele deu muitas voltas na vida. E o Senhor o acompanhou em cada jornada dele. Até que um dia, eu vou te esperar aqui. Eu vou te esperar aqui, bem no meio do caminho. Em algum lugar Deus te esperou. Teve paciência contigo. Te esperou. Uns com 30, uns com 40, outros novos. Não importa. Um dia, disse o Senhor, hoje é o dia do encontro. Hoje é o dia que ele vai reconhecer quem ele é, de onde ele veio. Foi quando a mensagem, numa era escura, numa era licenciosa como a nossa, a pior de todas, Deus desceu na escuridão, desceu nas trevas, para tirar você desse calabouço, tirar você dessa coisa encrencada aqui, para levar para lá. E exatamente por isso que a mensagem do profeta tinha que ser no tempo da tarde. Por que no tempo da tarde? Porque o sol nasceu em Jerusalém. E quando o sol foi viajando, ele veio para a Alemanha, para reformar a igreja. Desde Jerusalém até na Alemanha foi trevas, inquisição, morte, perseguição. O sol estava viajando. Aí vim para a Alemanha, com Lutero. Da Alemanha ele atravessa o Canal da Mancha, vai para a Inglaterra, na igreja anglicana. Ele tinha alguém na igreja anglicana. Ele sobe da Inglaterra, atravessa de novo o Canal da Mancha. Tá? Ele volta, faz o mesmo caminho e vem para a América. Ele vem para o oeste. Então, ele sai da Alemanha, ele sai de Jerusalém, ele sai do leste, atravessa, vem para a Alemanha, volta para a Inglaterra, ele faz uma outra travessia de novo e vai para os Estados Unidos, e lá no oeste o sol se põe.
E o Senhor disse para o irmão Branham: vá para o oeste, vá para o oeste. E foi lá no oeste que o Senhor veio, que o Senhor desceu para encontrar com o irmão Branham no tempo da tarde. É um dia conhecido do Senhor, não será um dia de luz e nem um dia de trevas. Será um dia como um dia chuvoso. Você terá luz somente para ver a palavra. Por que Deus desceu a escuridão na terra? Por que Deus toldou a terra? Por que é um tempo nublado? Por que é um tempo escuro? Então a luz veio somente para você. A luz não veio para o mundo. A luz não veio para as organizações. A luz veio individualmente para a semente. Atingiu a semente. Em meio à escuridão, então a luz chega e arrebata aquela semente. Por isso que no tempo da tarde, quando o sol estava se pondo, quando o dia está terminando, quando as eras se findaram, ele veio no tempo da tarde para fazer algo que não fez em toda a história. Deus tinha algo que só ia revelar na hora final, no dia final. A abertura da palavra seria para a hora final, seria para os poucos momentos aqui na terra, ele abriria a palavra. Não foi, abriu a palavra lá em Jerusalém, a palavra correu aberta, os selos vieram abertos, as eras reveladas. Deus escondeu isso para um povo especial, para um tempo especial, para uma era de desafios, para uma era que você precisava estar equipado para enfrentar, para suportar. Deus nos deu algo aqui, que somos capazes de vencer tudo isso que está ao nosso redor agora. O único povo capaz, sim, de romper tudo isso é um povo que Deus separou para a hora final. E por nossa causa essas coisas estão acontecendo, porque se nós não estivéssemos aqui, isso já tinha terminado. Já tinha terminado. Agora ele disse aqui: e eu lhes disse, no centro do caminho, em uma convenção de negócios recentemente, eu falei para o irmão, eu acho que, sabendo que eu estava ali, ele disse, ouvi o irmão Branham dizer, no centro do caminho, ele disse, é claro que vocês sabem que não é uma boa ética. Um homem que fica no meio do caminho pode ser atropelado. Em poucos minutos ele morre. Tá? Então, está no meio, o profeta tinha falado para esse irmão que era da Assembleia de Deus, o Id, o nome dele, disse, olha, o importante, irmão, é manter-se no meio do caminho. Nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, mas no centro do caminho, no centro da palavra. E numa convenção, esse irmão fez o comentário, o irmão Branham disse, para andar no centro do caminho, mas o que acontece que no centro do caminho você vai ser atropelado, não é bom você fazer isso. O irmão Branham levantou na convenção e disse para o irmão, irmão, você não entendeu direito, esse caminho que eu falei para você, não é um caminho que vai e vem, só tem uma ida. Não tem como atropelar, você vai só numa direção só. Tá? Ele está falando, esse é o caminho, essa é a hora da tarde. Tem só uma via, tem só uma mão, é só ida, não tem retorno, porque de lá ninguém retorna, só vamos para lá. Só vamos para casa. Você não pode entrar num corpo novo e voltar num corpo velho. Você não pode nascer de novo e depois desistir da ideia
e ser um homem velho. Você não pode ser cheio do Espírito Santo e depois estar vazio do Espírito Santo. Você está entendendo que é uma mão única? Uma vez que você nasceu de novo, você nasce de novo por toda a eternidade. Uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo por toda a eternidade. Não tem um caminho de volta. Por isso que cada eleito nasce de novo e cheio do Espírito Santo. Por quê? Que não há retorno para isso. Você não voltaria a morar numa caverna quando Deus te colocou lá num palácio. É isso? Você não voltaria a comer como escravo com os porcos, quando Deus te pôs numa mesa farta de finas iguarias. Você não voltaria a comer lá no mundo, você não voltaria a comer lá fora, você não voltaria para uma denominação, você não voltaria para um erro, para um ismo, você não cairia. Só gosta de sujeira e de lama é porco e cachorro. Agora vamos lá. Agora vamos entrar nisso aqui. Diz assim, mas vocês, as coisas vis que fala, vejam como ele adorna a palavra, e que está tratando de fazer, está tratando de entrar em sua mente. Satanás adornou a palavra. Primeira coisa que devemos prestar atenção, que nunca você vai enganar a pessoa, nenhuma pessoa enganada com uma mentira deslavada. Para a pessoa ser bem enganada, tem que ter muita verdade ali, que não apareça a mentira. E Satanás falou para Eva, e tinha muita verdade. Agora, o que está acontecendo hoje é a mesma cena do jardim. As duas pontas. Tem duas coisas importantes na Bíblia: é o começo, o meio e o fim. No começo, nós lemos aqui Gênesis 3, não lemos? No meio, São Mateus 4. Satanás veio com a mesma ideia. E no fim, ele insiste na mesma ideia. Começo, meio e fim. É onde ele está, onde ele tem a sua estrutura feita para enganar. Ele enganou Eva. Mas o que eu estou dizendo nesta manhã, que estamos levando, é exatamente por que Deus permitiu. Por que teve um lugar tão bonito, cheio de palmeiras, muitas águas? Cades Barnea é lugar de fontes de água, muitas fontes, palmeiras, estavam tranquilos lá, acampados, e chega os mensageiros, 10 homens trazendo uma mensagem negativa, uma mensagem que fez o povo chorar, uma mensagem que deu desejo no povo de voltar para o Egito. Mas tinha um que tinha uma mensagem que dizia que eles eram capazes, que aqueles gigantes não eram como nada. Esse mesmo mensageiro hoje está conosco. É o Espírito de Deus dizendo que você é capaz. Que você é capaz. Agora, eles saíram lá de Cades Barnea e foram viajar, se meteram no deserto. Acabou as águas, acabaram as palmeiras, e enveredaram pelo deserto, e rodearam o deserto 40 anos. Não ficaram parados lá, bem na divisa entre a terra e o Jordão. Eles estavam bem na divisa da terra ali. Dava para ver Canaã do outro lado. Eles viram a terra. Exatamente o que aconteceu com dezenas de milhares de pessoas
que viram a terra, esticaram o pescoço, olharam do outro lado, lá está a terra. Mas tem que ter peito, tem que ter coragem. Deus colocou uma terra diante dele e disse: olha, vou pôr gigante nelas, vou pôr cidades muradas nelas, vocês vão lá e conquistam aquilo. Deus nos pôs aqui para serem raptados, uma terra de gigantes, uma terra de cidades muradas, de igrejas fechadas, uma terra cheia de organizações, uma terra licenciosa, uma terra cheia de homossexuais, uma terra cheia do pecado, uma terra cheia de mentira. Deus nos pôs nesse lugar escuro aqui, para você vencer cada polegada disso aqui. Temos que vencer esta luta. Nós somos, diz a Bíblia, mais do que vencedores. Mas você vai ter que, não é que por ser vencedor, a terra está lá, cruzar os braços. Deus quer tirar aquilo que Ele deu para você. Deus quer tirar de dentro de nós aquilo que Ele nos deu. Bota para fora o meu poder, bota para fora a fé que eu te dei, bota para fora a terra que eu te dei, põe para fora aquilo que está em você. Deus quer que você mostre aquilo que você é, e o que nós somos é aquilo que Ele nos deu. Aí ele disse: vocês, as coisas vis que fala, vejo como ele adora na palavra, e que está tratando de fazer, está tratando de entrar em sua mente, na mente da mulher, está falando a Eva, depois que a palavra havia sido estabelecida. Não permita você que Satanás estabeleça nada, mas mantenha você bem estabelecido. A palavra bem estabelecida de Deus em seu coração. Todos vocês, se você é um Micaías desta hora, mantenha-se com a profecia de Elias. Tá? O que Elias falou, o que um homem falou, Micaías foi lá e sustentou. Deus chamou Micaías e disse: eu vou te mostrar o que está acontecendo no céu. Eu vou te mostrar uma reunião aqui. E Micaías teve a visão do céu. E lá estava a profecia de Elias, aonde? No céu. Lá estava a palavra de Elias. Elias tinha ido embora há muito tempo. E lá estava a palavra de Elias. Tinha uma reunião no céu. E Satanás chegou lá. E disse assim: olha, sabe uma coisa? Eu sou um espírito de mentira. Se me der liberdade, se me autorizar, eu vou lá. Está vendo como Satanás está sujeito a tudo? Se me der liberdade, se me autorizar, eu vou lá. E vou ser uma mentira na boca daqueles profetas. Profetas de Zedequias. E Micaías vendo aquilo, para provocar a morte de Acabe, que Elias tinha profetizado, que os cães lamberiam o seu sangue, morreria naquela batalha. A profecia de Elias estava numa reunião, amém? Lá estava numa reunião. Quem que vamos enviar para enganar Zedequias? Eu vou, eu sou mentiroso, deixa eu ir lá. Ele foi lá e ungiu, estão entendendo? Aquele espírito desceu, ungiu Zedequias e todo o seu exército. Ungiu. E fizeram chifres, fizeram lá um barulho tremendo, fizeram lá uma grande reunião com gritos, e eu assim diz o Senhor, e Deus está conosco, ninguém vai nos segurar, vamos botar os sírios para fora daqui, vamos tomar aquilo que é nosso, e era de Israel mesmo, mas Israel tinha vendido aquilo, tinha dado aquilo de graça, por causa dos seus pecados. Os sírios estavam invadindo, roubando o trigo deles, a comida deles. Roubar o trigo é roubar a palavra. Israel já estava apostatado. Pois bem, então vamos à guerra. É assim diz o Senhor. Perfeito.
Perfeito. O jardim do Éden se repetindo. Perfeito. Repetindo a cena de Gênesis 3. Meu Deus, como a eleição é grandiosa. Meu Deus, como essa mensagem é tão poderosa, que esclarece e que tira todas as arestas que está na nossa mente, de você olhar para isso, e Satanás não tem uma chance de te enganar, não tem uma chance de te persuadir a tomar um caminho errado. Satanás não tem uma chance de falar com você. Ele não te convence de nada, porque você sabe que ele é um blefe, ele é uma mentira. Então olhamos a cena de Zedequias aqui, olhamos a cena lá no céu, e um homem que cria na mensagem do profeta Elias, parou na brecha e disse: eu falo só o que o Senhor disser, o que o Senhor falar eu repito. E foi lá e falou: pode subir, vocês vão ganhar a guerra. Por favor, fale a verdade. Vocês querem ouvir a verdade mesmo? Quer? Então vamos lá. Se vocês querem ir com a verdade para a guerra, eu vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Queriam ouvir, ué. Eles ouviram a verdade, ouviram? Agora vamos fazer a pergunta: teve efeito a verdade? Surtiu efeito? Resultou? Meu amigo, quando uma pessoa está metida numa coisa errada, pode falar toda a verdade que você desejar para ela, ela vai insistir no erro. Micaías esteve na presença de Deus, teve a visão do céu, viu o Espírito descer e ser uma mentira na boca daqueles profetas. Estavam ungidos com uma mentira, ungidos com um erro, ninguém podia convencê-los. Deus te guarde de você ser ungido com erro nessa mensagem, meu Deus! E foram à guerra. Mas vocês querem a verdade? Porque primeiro Micaías disse: não, vocês podem ir, vocês vão ganhar. Pode ir que a guerra é garantida. Rapaz, fale a verdade. Acho que não é isso que você queria dizer, não. Vocês querem a verdade? Então a verdade é essa. Adiantou? Resolveu? Você acha que ensinar a verdade para incrédulo resolve? Você acha que ensinar a verdade para quem está com unção errada resolve? Não resolve. Porque Micaías falou a verdade, eles foram, e Acabe morreu. E quando o sol estava se pondo, ele chegou num carro de guerra, e quando chegou, o sangue dele estava pingando, o cachorro chegou e lambeu. Ou assim diz o Senhor: aquelas lambidas dos cães no sangue de Acabe estava falado pela boca de um profeta. O que está acontecendo hoje aqui no mundo está falado pela boca de um profeta, e a praga está aqui, e o mundo está em confusão, mas a noiva está entrando sim para aquele lugar, para aquela câmara segura, e indo para casa. Isso tem que acontecer, isso viria nesta hora, para você se preparar para ir para casa. É tempo de arrebatamento, meu amigo, é tempo de ressurreição. Vejam, aí, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, vê onde está? No meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Agora, essa é a palavra, e Eva está citando a serpente. Eva citou a palavra para a serpente. Eva pregou para o diabo. Eva pregou para Satanás. Mas quando Eva pregou para ele, a coisa já tinha desabado. Quando Eva pregou para a serpente, a Eva já estava ungida, já estava com a cabeça feita, não tinha como resolver o problema. Veja bem, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Essa palavra até hoje está ecoando. Vem vocês
as táticas que estava tratando de fazer? Ela estava tratando de ungir a essa preciosa mulher, filha de Deus, com incredulidade na palavra. Isso é exatamente o que ela estava tratando de fazer. E tu, irmãzinha, aí está, nesta cama, ele está tratando de ti, que tu faças o mesmo. Assim é com cada um de vocês. Ele está tratando de ti, de ungir-lhes. O único que deve fazer você é uma pessoa com livre-arbítrio e pode aceitá-lo, se assim o deseja. Porém, estou-lhes aconselhando, lance isto fora. Tinha uma moça nessa reunião do irmão Brando, nesse culto, numa cadeira de roda, e o profeta olhou e viu. Ah lá, Satanás está ungindo essa mulher. E o Senhor vai tirá-la dessa cadeira de roda. Mas antes, numa cama ela estava. Mas antes que Satanás unja aquela mulher ali, eu digo, olha, Satanás está tratando de ti, que tu faças o mesmo. Te unja com incredulidade, para você permanecer aí confinada a esta cama. Joga isso de lado. Bota isso para fora. Esqueça isso. Agora você olhar para uma pessoa, numa audiência, e ver Satanás ungindo ela com incredulidade e adverti-la, olha, lance fora isso. Está tentando fazer com você o que ele fez com Eva. Se Eva não houvesse parado por um instante para escutar, não se detenha você por nada. Não se detenha. Eliseu disse a Geazi, toma o meu bordão, vá e coloque sobre o menino morto. Se alguém te fala, não lhes responda. Se alguém intentar parar-te, siga adiante. Quando o diabo tentar parar você, em algum lugar, ele vai procurar a melhor oportunidade que ele tem, a melhor ocasião. Talvez a ocasião quando você já brigou com a sua mulher, estão querendo separar. A melhor ocasião para Satanás é quando você está desempregado, seu dinheiro acabou. A melhor ocasião para ele é quando você diz, rapaz, fiz um exame, eu fiz uma biópsia, estou canceroso. Ele procura só galinha morta, ele procura coelho atropelado. Ele pega você na hora da fraqueza, ele pega você nos problemas da família, ele pega você no desemprego, ele pega você na doença. Ou se você é uma pessoa que não está selada, ele vai te pegar com uma mulher bonita ou com um moço bonito. Ele trabalha com estes produtos. Ele trabalha com a beleza da mulher, com a beleza das pessoas, ele trabalha com a doença, ele trabalha com intriga, é o produto que ele vende. É o que ele vende. Ele trabalha com intriga, ele trabalha com desavença na família, ele trabalha com intriga de casal, ele trabalha com o ciúme da mulher, com o ciúme do marido, ele trabalha... Esses são uns dos produtos que ele investe. É um dos produtos que eles têm à disposição dele, é isso. Então, quando chega aquela hora, ele vai chegar e te fazer arrazoar, ele vai te ungir com incredulidade, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou vencer, eu não vou casar, estou ficando velha, eu não consigo mais emprego, por causa da minha idade,
vai faltar comida na minha casa, e você vai trazendo tudo em cima da sua cabeça. Chega uma hora que a sua cabeça está nesse tamanho, de pensamentos negativos, e você já decidiu a fazer algo que é contrário à palavra. Isso que eu digo, ele te ungiu com incredulidade. Ele te ungiu num ponto de vista de uma coisa errada e vai te arrastar para fora. Ele unge você com preguiça. Tem pessoa que é a mãe da preguiça, não é? É a avó, é a bisavó da preguiça. Não se move, está morrendo, caindo aos pedaços. Coisa boa é levantar e fazer a coisa. Coisa boa é estar disposto. Com chuva, com sol, com frio, você levanta, vai e faz. Eu vou lá e faço. Eu vou lá, fui lá e fiz o meu trabalho. Eu fui lá na escola e fiz a minha lição. Eu fui no meu trabalho, executei as ordens do meu chefe. Eu estou em paz. Eu contribuí para que andasse bem a empresa que eu trabalho. Eu contribuí para que o culto fosse uma maravilha, para que o culto fosse abençoado. Eu contribuí com o louvor, eu contribuí com a música, eu contribuí com o pastor. Eu falei amém, eu gritei amém na igreja, eu glorifiquei a Deus, eu fiz algo com disposição, com vontade de fazer. Está na minha alma fazer isto, amém. Desejo fazer isso, eu quero fazer isso. Agora se dizer, estou cansado, sabe, estou meio com sono, vou dormir um pouco mais. Vá plantar batata no terreno do vizinho que te dá um carreirão. Que canseira, companheiro. Teve noite que estava orando assim de noite, hoje está parada, hoje está difícil para mim orar à noite. Eu rolava, caía da cama. Coisa boa. Ficava assim, falava, oh. Eu dava meia volta na cama, lá fora. Aí já ficava espertinho, né? Eu começava a orar. E depois de uns 5 minutos, já se perdia na oração. E já rolava boa parte da noite orando. E estava todo animado no outro dia. Vinha pregar na igreja, abria a boca e o Senhor estava fluindo na igreja. Essa é uma vida com Deus, é uma vida consagrada, é uma árvore que está recebendo o vento do Espírito, está balançando toda hora, amém? É isso que acontece. Você tem prazer, tem desejo em servir a Deus. Os dias estão difíceis, as horas estão difíceis, mas não significa nada para um cristão. Vencerei todas elas. Agora, eu quero fechar esse assunto, mas quero fechar direitinho, para você ver como a coisa acontece. Falando desde que entrei aqui, até não devia nem ter feito o comentário que eu fiz quando eu comecei, tá? Mas desde que eu entrei aqui, aonde vou levar isto, vocês percebem que nós chegamos aqui quando Deus colocou uma Cádiz Barneia para Israel. Eles tinham que ter uma Cádiz Barneia para limpar a congregação. O Senhor trouxe o fruto da terra e mostrou. Olha, vocês não vão entrar lá, mas está aqui, viu? Vocês vão pensar que eu não fui fiel, vocês vão ter uma ideia de que eu não cumpri com a minha palavra. Aqui está, ó. Você está no olho, os olhos aí, ó. Estatar o olho. Vê a mensagem. Amém. Estatar o seu olho e vê a promessa. Abra os seus olhos, vê que Deus prometeu que enviaria um profeta. E que esse profeta traria a igreja para o seu lugar de convergência para o céu. Traria a igreja exatamente na via para o céu, na avenida para o céu. Ele prometeu que traria essa igreja a este ponto. Ele prometeu que nesse tempo enviaria o Filho do Homem, de Malaquias capítulo 4 e Lucas 17, 30 quer dizer.
e mandaria o 7º anjo. Ele fecharia o assunto, enviaria um profeta, Cristo se manifestaria no ministério do profeta, o Filho do Homem. Então chegava em Apocalipse 10, como chegou, e abriu a palavra e disse: isso aqui, ó, isso aqui é o fruto da terra, isso aqui é a comida de anjos, isso veio do céu, não veio da terra, não veio do seminário, não veio de uma igreja, de uma denominação, isso desceu do céu, está aqui o fruto da terra e por diante de nós. Fruto da terra diante de nós. Chegou para Israel, está aqui, ó, uva da melhor, romãs das melhores, está aqui, ó. Vocês estão vendo? Saborosa, né? Mas vocês não têm fé para entrar lá. Vocês não têm fé para chegar lá. Vocês não têm eleição para isso. Mas estou mostrando que eu prometi, e aqui estão. Vocês não foram da terra. Vocês não foram na terra. Mas está aqui o fruto da terra. A terra veio até vocês. Tem muitos que não vão no arrebatamento. Dezenas, centenas de milhares. Mas eles viram o fruto do arrebatamento. Muitos, dezenas, centenas de milhares não estarão na primeira ressurreição, mas viram a terra. Deus trouxe a mensagem até eles. Amém? Agora vejam. Era de Tiatira, chamada Era da Pornografia. Não sabia disso? O profeta disse: Tiatira era da pornografia. Teve um papa lá que teve um arranca de filhos. Aqui diz, olha: agora eu desejo que vocês vejam isto claramente, assim tomarei novamente a ilustração da filha de Jezabel casando-se na casa de Judá. Escute isso, mas para quê? Qual o problema? Olha como um abismo chama o outro. Acabe era judeu. Casou com uma mulher sidônia, Jezabel. Teve uma filha chamada Atália. O que aconteceu? Rei de Israel, rei de Judá. Aqui está. Israel e Judá. Judá tinha um rei piedoso, Josafá. E depois Josafá teve um filho chamado Jeorão. Jeorão, com 32 anos, se engraçou e casou com essa moça. O que estava acontecendo? Deus permitiu aquilo, esse casamento funesto, para colocar Israel no eixo. Permitiu esse casamento e Atália morreu para levantar um Josias, levantar reis piedosos. Mas era o fruto de um casamento errado. Isso dá uma mensagem para o meu divórcio, né? Fruto de um casamento errado. Olha bem como as coisas aconteceram. Veja bem. O profeta diz: agora eu desejo que vocês vejam isto claramente. Assim tomarei novamente a ilustração da filha de Jezabel, casando-se na casa de Judá, e desta maneira levando-a diretamente à idolatria e fazendo que Deus entregasse Judá à morte. Fazendo a maneira que Deus estava trabalhando, através de um casamento, para entregar Judá à morte. Foi isto o que Balaão fez também. Então aqui estava Jezabel com seu paganismo. Lá longe está Judá, particularmente adorando a Deus e vivendo sob a palavra.
Sabe por que aquele pessoal foi lá na festa de Baal, incitado por Balaão? Aquele povo não dava nada, não. Eles estavam sentenciados à morte. Se eles fossem mesmo crentes, de sangue, eles não iam naquela festa profana. Se eles fossem crentes, ou se eles fossem nascidos de novo, eles chutavam aquela coisa fora. Por que eles foram? Gostaram do convite feito por Balaque sobre a inspiração e direção de Balaão. Eles foram lá porque eles não tinham nada, eles eram vazios. E caíram naquela armadilha lá, morreram 23 mil naquele dia. E vocês não têm ideia dos que morreram depois daquele dia. Morreu 23 mil na mesma hora, mas as consequências futuras foram funestas. Quando nós aplicamos uma coisa errada aqui, lá na frente a gente colhe aquilo. E veja o que está dizendo. Lá longe está Judá particularmente adorando a Deus e vivendo sobre a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante que isto aconteceu, Jeorão levou o povo a se tornar idólatra. Que desgraça! Ele era filho de quem, esse Jeorão aqui? Ele era filho de um rei piedoso. Quem que era o seu pai? Josafá. De onde ele era? De Judá. Por que foi enfiar o nariz lá? Eu era feliz e não sabia. É isso que acontece, né? Está tão bem em casa, você arruma um namorado e vira um inferno na sua vida. Não é isso? Está tão bem em casa, com os pais, com a família, aí cai na graça, arrumar um namoradinho aí, depois a coisa fica ruim, a coisa fica amarga para lascar. Não é mesmo, irmã? É verdade? É. Você arrumou. Você foi atrás. Você não orou o tanto que devia orar. Você não vigiou o tanto que devia vigiar. E depois resulta em sérias consequências, comprometendo o destino eterno. Eu estou tirando de Jorão isso aqui. O que ele tinha que enfiar o nariz e casar com a filha de Jezabel? Agora, só que tem uma coisa. Jezabel tinha interesse no casamento. Para abocanhar a outra nação. Tá? Ela tinha interesse. Porque o casamento levava ela a tomar outra nação. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante que isto aconteceu, Jeorão levou o povo a se tornar idólatra. No instante em que este casamento teve lugar, Judá estava morto. Não é que a pessoa vai morrer porque casou. Na hora que ele casa, já morre. Depois só vem as consequências. Só vem as consequências. Então, a minha vida está parecendo a vida da Nabucodonosor naquela noite que teve aquele sonho lá e ficou tudo perturbado com o sonho. A minha vida virou um terremoto, a minha vida virou um vendaval, um furacão. Não virou. Naquele dia, você plantou lá atrás. Cada um que está me ouvindo já plantou semente que colheu duramente depois. Deus fez você colher para ser exemplo e para isso ser como uma disciplina para te refinar, para te dar experiência. Vai dizer, não fiz nada errado. O que não fez? Não plantou. Plantou sim. Você plantou a sementinha do cão.
Você plantou sim, e agora você está colhendo. Colha com prazer. Senhor, obrigado. Eu fiz o que era errado. Estou colhendo, graças a Deus, porque isso é evidência da minha eleição, que o Senhor está cobrando o meu erro. Deus cobra o erro nosso, para o nosso próprio bem. Não é aquele que a pessoa mata e rouba e não vai para a cadeia? O camarada anda com 10 mulheres das pessoas por aí, depois espera chegar no céu. Para com isso. Vamos lá. No instante que esse casamento teve lugar, Judá estava morto. A morte espiritual entrou num instante em que a primeira igreja de Roma se organizou e ela morreu. Lá no começo. Lá em Nicéia, lembra? Morreu em Nicéia, as consequências vieram mais tarde. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram mais tarde e eles se organizaram. O Espírito os deixou, embora não o creiam. Mas o Espírito deixou, eles não creem. Pior é isso, né? Isso que é pior, que o Espírito deixou, eles não sabem. Eles insistem que tem o Espírito Santo falando em línguas. O maior engano da história é línguas estranhas. Pensando que aquilo é o Espírito Santo. É duro, né? Você bater na porta errada, né? Quando eu abri, não é você que eu chamei. Não, mas já era, filho, já abri. Então está. Embora eles não creiam. Agora aqui está. Mas ele o fez. Aquele casamento trouxe a morte. Depois a luz da unidade divina surgiu. Eles se organizaram e eles também morreram. Depois, quando o fogo de Deus desceu sobre o rio Ohio em 33, um revivamento de cura varreu o mundo, mas ele nunca veio através de qualquer organização. Deus saiu dos grupos pentecostais, das organizações, e o que ele vai fazer no futuro será fora de organização também. Deus não pode operar através da morte. Ele pode operar somente através de membros vivos. Estes membros vivos, estes membros vivos estão fora da Babilônia. Assim vocês, agora vem isso. Assim vocês veem, a morte ou organização veio e a igreja morreu. A igreja morreu, ou para tornar mais claro, a morte tornou-se permanente, onde pouco tempo antes reinava somente a vida. Assim, agora o ponto é esse, ó. Assim como Eva trouxe a morte ao gênero humano, tá? Eva trouxe morte ao gênero humano, assim agora a organização é um produto de uma dupla corrupção. Nicolaísmo e balanismo, que está bem dentro da mensagem hoje. E balanismo propagados pela profetisa Jezabel. Ora, Eva deveria ter sido queimada juntamente com a serpente pelas suas terríveis obras. Eva deveria ser queimada com a serpente, diz o irmão Branham, por aquilo que ela fez e a serpente fez. Porém, Adão
interveio tomando-a imediatamente para si, de modo que ela foi salva. Mas, quando esta religião satânica tiver caminhado todo o seu curso das eras, não haverá ninguém para intervir, e ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo e Satanás, todos eles encontrarão seus lugares no lago de fogo. Agora, pode ser que pode ser que eu esteja adiantando este assunto, mas deixa eu dizer para vocês aqui, Apocalipse 13 agora. Preste atenção. Você percebeu o caso de Zedequias e Micaías? Ninguém podia fazer aquele povo voltar e crer no que Micaías tinha dito, porque eles estavam vendidos para Jezabel, tá? Eles tinham vendidos para Jezabel, e nada fazia eles voltar, porque o Senhor permitiu que o Espírito ungisse eles, tá? Com a mentira, para ir na guerra e fazer a profecia de Elias se cumprir com a morte de Acabe. Aí você vê que mais para frente, o filho do homem, vocês se lembram quem que foi na guerra com Zedequias? Quem foi na guerra com Acabe? Quem foi na guerra com Acabe naquele dia foi este rei aqui chamado Josafá. E quando Josafá deu apoio para a coisa errada, ele colocou o mundo dentro da sua nação, do seu país, da sua gente. Ele deu apoio e foi na guerra. E Acabe morreu. Voltaram envergonhados, ele voltou também. Depois o filho dele casa com a filha de Jezabel. Ele deu apoio à coisa errada e agora ele ficou com uma dívida com Deus. Ele ficou com um problema com Deus. O que ele tinha que ajudar um camarada que tinha se metido na feitiçaria, que Acabe tornou-se feiticeiro? O que ele tinha que ajudar? Ir na guerra. E sabia que era uma coisa errada aquilo, porque Jezabel era feiticeira e Acabe tinha te levado todo Israel. Por isso que Elias se levantou, foi lá e matou 400 profetas. Por isso que Elias estava em Silo naquela hora, né? Antes daquilo acontecer. Aí, o que ele fez? Ele plantou uma semente. Estão entendendo? Ele plantou uma sementinha. E Deus disse, eu vou dar uma volta, mas o seu filho vai casar com a filha desta mulher, e você vai ver o que é bom. E o que aconteceu foi isso. O tempo passou, e o filho de Josafá Jeorão casa com Atália. Casa com Atália. No momento que casou, diz o profeta, Judá caiu nas trevas. No momento que ela casou que Jeorão casou com Atália, Deus abandonou Judá. Acabei de ler aqui, abandonou Judá. Tá? Você percebe que tudo está contribuindo para uma situação, como foi lá na festa de Baal, como foi lá em Cádiz Barneia, como foi exatamente no casamento aqui de Jeorão. Agora, Deus não estava vingando, porque nosso Deus não é um Deus de vingança, ele vinga do pecado, mas não vinga do pecador. Deus nos dá oportunidade, Deus te dá oportunidade.
Até que um dia aquilo termina. Até que um dia aquilo cessa. E a paciência de Deus cessou. Terminou com o mundo. Terminou. Deus terminou com as denominações. Deus terminou com todo o sistema. Deus está terminando agora mesmo, neste momento. Ele está encerrando definitivamente. Está levando a sua esposa embora. Agora você percebe que Eva não morreu? Eva não morreu porque tinha um Adão. Tinha um Adão que assumiu. Sabe por que nós não fomos queimados? Porque teve um Senhor Jesus que assumiu. Assumiu o pecado do jardim do Éden. Assumiu o nosso pecado. Parou na brecha. Agora faz-se a pergunta: quem vai parar pelo sistema organizado? Quem para pelo sistema organizado? Quem para por Roma e pelas suas filhas? Tem alguém que para lá? Ela não tem marido. Eva tinha um marido chamado Adão. Eva tinha saído do lado de Adão. Ela era parte de Adão. Ela não podia se perder e Adão continuar salvo. Assim está hoje a igreja. O Senhor Jesus Cristo tomou esta mulher porque ela é parte dele, é carne dele, é sangue dele, é espírito dele. Tudo o que ele é está nela. Ela está redimida, ela está garantida, ela está segura nesta hora. Mas é aquela que não tem marido, quem redime a mulher é o homem. E aquela que não tem marido? Quem é o marido do sistema organizado? Quem é o marido da mãe e da filha? Ela não tem marido. Não tem, ela não saiu de ninguém. Você saiu do lado de Cristo. A noiva sai do lado esquerdo de Cristo, debaixo da sua quinta costela. Mas ela saiu de onde? Não tem redenção para ela. Por que não tem redenção? Porque ela não casou. Ela não saiu de ninguém. Ela saiu por conta própria. Ela faz o que ela bem quer. Quando uma pessoa faz o que bem quer, o que dá na telha, vai resultar no final funesto, num final desastroso, num final horrível. Quem faz o que dá na cabeça? Agora, a noiva, a igreja do Senhor, tem uma cabeça, tem um Senhor que lhe deve obrigações, que ela ama, que respeita, que considera, porque ela saiu dele. Então ele parou por ela lá no Calvário. Ele parou por ela em cada era. Parou por nós aqui agora. Nós estamos no refúgio do Senhor. Estamos seguros debaixo das suas asas, porque nascemos dele, comprados, redimidos pelo seu sangue. Estamos seguros que somos participantes da vida dele, participantes da eternidade. E aqui diz o profeta que ninguém podia parar por ela, porque ela não tem marido. Ninguém podia parar por ela, por isso ela vai ser queimada. Ela vai ser queimada num lago de fogo, junto com seu sedutor. Vai ser queimada num lago de fogo, porque ela não saiu de ninguém. Ela nunca saiu de homem nenhum. Ela nunca teve homem nenhum. Por isso que hoje, no natural, mulher não tem mais homem. Ela tem o que ela bem quer, o dia que quer. Isso é o natural, não é isso? Ela tem o dia que quer, a hora que quer, o homem que ela quer e ponto. A igreja, ela faz o que bem entende, o que ela quer. Ela se meteu na política, ela se meteu em tudo quanto é coisa errada. Mas o Senhor tinha uma Eva no jardim, que foi redimida por Adão. O Senhor tem uma noiva aqui, que é redimida pelo seu sangue. Amém? Por isso que Deus fez com que existisse aquele casamento, para
Judá ser repreendido. Muitas coisas acontecem para nós sermos disciplinados. Nós já comemos da terra, nós já não só vimos o fruto, já comemos do fruto, e depois que comemos, achamos maravilhosos os frutos, e diz assim: põe uma espada na minha mão aqui, Josué. Espírito Santo, põe a espada aqui na minha mão. Deixa eu atravessar o Jordão. Eu vou entrar naquela terra e vou lutar. Nós somos esses que entraram na terra e está batalhando agora mesmo. Nós não iremos para a terra. Já comemos, já entramos na terra, estamos em plena batalha agora. Amém? Somos filhos chamados por Deus para pelejar esta peleja final. Deus abençoe em nome do Senhor. Irmão Denilson, vem fazer para nós